quando um garoto de rua gritou "não coma isso", ninguém esperava o que aconteceria a seguir. O Parque Café era um imã para a elite da cidade. Escondido entre fileiras de árvores cuidadas e o som suave de uma fonte próxima. Era meio-dia, e o café fervilhava de vida. Garçons com uniformes impecáveis se moviam graciosamente entre as mesas, equilibrando bandejas com pratos artesanais de café recém-passado. O ar cheirava pão quente e a doçura suave de flores em flor. Mas para um homem, nada disso parecia notável. Em uma mesa central, sentava Bernard Green, um nome sinônimo de poder e riqueza. Ele construiu seu império do zero, começando com imóveis na casa dos 20 anos, se expandindo para empreendimentos que poucos poderiam sonhar. Aos 72 anos, ele se portava com a confiança de quem possuía não apenas seu mundo, mas talvez o mundo de todos ao seu redor. Seu terno afiado e óculos com aro dourado refletiam uma vida de opulência, mas ao olhar o cardápio, seus movimentos estavam lentos, quase hesitantes. À sua frente estava Marissa, sua esposa muito mais jovem, uma mulher que parecia ter saído diretamente de uma capa de revista. Seu cabelo negro como a noite moldurava um rosto impecavelmente polido, o batom vermelho vibrante cuidadosamente aplicado. Cada centímetro dela exalava elegância, mas seu sorriso não alcançava os olhos. Ela girava distraidamente uma pulseira de diamantes no pulso, com os olhos fixos na tela do celular. Perto dali, um garoto se esgueirava além da cerca do pátio. Ele era pequeno para sua idade, com um moletom grande demais pendendo sobre seu corpo magro. Seus olhos escuros se moviam de mesa em mesa, escaneando pratos e bolsos em busca de uma oportunidade. Seu nome era Malik, embora ninguém no café o conhecesse. Seu rosto era familiar nas ruas, um garoto sem lugar para ir, sempre na periferia das conversas e nas bordas da preocupação. Bernard olhou para o relógio. "Você está distraída novamente", disse-lhe com a voz calma, mas incisiva. Marissa olhou para cima e sorriu, embora sem calor. "Eu estou bem aqui", respondeu doce, estendendo a mão sobre a mesa para pousar na dele. "Você sabe quanto gosto desses almoços." Malik ouviu seu estômago roncar e se aproximou, seus passos quase silenciosos enquanto se apoiava na grade do pátio. Seus olhos caíram na mesa de Bernard, onde estava uma refeição que ele não via de perto há meses, uma tigela de sopa branca e imaculada, acompanhada de pão fresco e um copo de água com gás. Mas então algo incomum aconteceu. Enquanto Bernard ajustava os óculos e pegava o celular, a mão de Marissa escorregou em sua bolsa de grife. Malik viu seus dedos fechando-se sobre um pequeno frasco. Ela o torceu com um movimento casual, inclinando a mão suavemente sobre a tigela fumegante. O líquido se misturou à sopa num instante, desaparecendo como se nunca tivesse estado lá. O coração de Malik deu um salto. Ele ficou congelado, observando enquanto ela mexia a sopa com a colher, sua expressão inalterada. Depois, ela se inclinou mais perto de Bernard, sua voz baixa, mas audível o suficiente. "Depois de todo o trabalho que tive, você não vai estragar isso agora." O garoto piscou, sem saber o que tinha acabado de ver. Isso era real? Uma mulher que parecia tão perfeita, sentada em um lugar tão refinado, poderia realmente estar fazendo o que ele achava que estava fazendo? Mas Malik não conseguia afastar a sensação de que algo estava muito errado. Seu coração batia forte no peito enquanto ele se agachava atrás da grade. Não tinha certeza do que acabará de ver, mas a maneira como a voz dela carregava aquelas palavras frias fez um arrepio percorrer sua espinha. Ele apertou os punhos, as unhas se enterrando nas palmas. Ninguém mais notou, ninguém mais estava prestando atenção. Era só ele. O leve ronco de seu estômago trouxe de volta a realidade, mas seus olhos continuaram fixos no casal. Bernard parecia cansado, distraído, a colher pairando sobre a tigela enquanto ele olhava o celular. Marissa estava novamente toda charme e graça, seu sorriso brilhante, a mão apoiada no queixo como se não tivesse acabado de sussurrar algo arrepiante em instantes. Malik sentiu o peso da decisão pressionando. Seu instinto gritava para ele ir embora. Por que se envolver? Quem acreditaria em um garoto como ele? Um garoto com moletom surrado, à margem de um mundo do qual não era bem-vindo. Engoliu em seco, olhando ao redor para os outros frequentadores do café. Conversas, risos, o tilintar de copos. Ninguém se importava, ninguém sequer notava. Mas seu olhar voltou à colher de Bernard, agora mergulhando na sopa. Malik sentiu seu peito apertar.
Não era apenas sua imaginação. Ele tinha visto ela colocar algo ali. Ele sabia o que aconteceria se o velho tomasse uma mordida. Seus pensamentos corriam. Ele não conhecia aquele homem, mas isso não importava. O errado era errado. O momento parecia se estender eternamente. Então, sem pensar, Malik se afastou da grade e caminhou direto para a mesa. Suas pernas pareciam de chumbo, mas seus pés não pararam. Sua voz falhou ao gritar: "Não coma isso!" Olhares se voltaram. A conversa foi interrompida no meio de uma frase. O tilintar de um garfo caindo ecoou pelo café. Bernard parou, a colher a centímetros dos lábios, os olhos arregalados fixos no garoto. Marissa virou a cabeça com rapidez, a expressão endurecendo. "O que você acabou de dizer?" exigiu ela, sua voz cortante como vidro. Malik não vacilou. Sua voz estava trêmula, mas alta o suficiente para todos ouvirem. Ela colocou algo na sua comida. "Eu vi. Não coma." Suspiros se espalharam pelo café enquanto todos os frequentadores se viravam para olhar a cena. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Malik ficou firme, o peito ofegante, a adrenalina percorrendo suas veias. Bernard piscou, olhando alternadamente para o garoto e para sua esposa. "O que ele está dizendo?" Marissa perguntou, com a voz calma, mas a mão tremendo a deixar a colher na mesa. A compostura de Marissa estourou como uma borracha esticada demais. Ela se levantou abruptamente, sua cadeira arranhando alto contra o piso de pedra. "Você é um mentiroso!" ela sibilou, sua voz carregada de veneno. "Como ousa me acusar de algo tão vil? Quem te deixou entrar aqui?" As palavras a feriram, mas Malik não recuou. Seus olhos permaneciam fixos em Bernard, desesperado para fazê-lo ver a verdade. "Eu a vi. Ela colocou algo na sua sopa quando você não estava olhando", disse ele, sua voz se tornando mais firme conforme falava. "Você pode sentir o cheiro, se não me acreditar." O rosto de Bernard empalideceu enquanto ele se virava para sua esposa, seus olhos se estreitando. "Marissa, o que está acontecendo?" ele perguntou, com a voz baixa, mas firme. Ela fez um gesto desdenhoso, acenando com a mão. "Ele está só tentando arrumar confusão. Olha para ele." "Provavelmente quer dinheiro ou comida", cuspiu as palavras como se fosse veneno, seu olhar se fixando em Malik com desprezo. Mas o garoto não vacilou. Ele se aproximou mais da mesa, seus punhos cerrados. "Eu não estou mentindo", disse-lhe firmemente, sua voz subindo. "Ela não quer que você saiba, mas eu vi tudo." A mão de Bernard pairou sobre a tigela, dividido entre a descrença e a dúvida que começava a crescer em sua mente. Mas algo no tom do garoto o fez hesitar. O ar ao redor da mesa parecia engrossar. O café, antes vibrante, agora estava estranhamente silencioso. Todos os olhares estavam fixos no drama que se desenrolava, as refeições esquecidas. Bernard se recostou ligeiramente na cadeira, estudando o garoto com um olhar minucioso. Seu rosto mostrava os sinais de um homem acostumado a pessoas tentando manipulá-lo, tentando tirar vantagem de sua riqueza. Mas aquilo era diferente. O garoto não vacilava, não desviava o olhar. "Malik, é?" Bernard perguntou, sua voz firme, embora uma leve suspeita ainda estivesse presente. O garoto assentiu. "Sim, estou dizendo a verdade. Por favor, não coma." Sua voz estava suave, mas insistente. Marissa soltou uma risada áspera, cruzando os braços enquanto encarava Malik. "Isso é um absurdo!" ela gritou, o tom gelado. "Só um garoto de rua tentando chamar atenção. Você realmente vai dar ouvidos a essa besteira, Bernard?" Mas Bernard não respondeu. Em vez disso, pegou a colher novamente, desta vez segurando-a mais perto do rosto. Sua mão tremia ligeiramente, não por medo, mas por uma tempestade silenciosa que estava se formando dentro dele. "Marissa", ele disse devagar, seus olhos encontrando os dela. "Você ouviu o que ele disse. O que exatamente está acontecendo aqui?" A máscara de postura de Marissa rachou ainda mais. Seus lábios se apertaram numa linha fina. "Eu não posso acreditar que você está me perguntando isso. É insultante." Ela se virou para a multidão crescente, sua voz subindo. "Ele está mentindo. Olha para ele. Ele provavelmente nem sabe quem você é. Ah, por que você confiaria nele em vez de em mim?"
O peso de suas palavras pairava no ar, mas elas não causaram o efeito que ela esperava. A multidão começou a murmurar, seus olhares saltando entre os três. Ela realmente fez isso? Olha para ela, parece nervosa. Esse garoto não parece estar inventando isso. Os murmúrios apenas alimentaram a fúria de Marissa. Ela bateu as mãos na mesa, sua postura polida sumindo completamente. Já chega disso. Bernard, coma a maldita sopa e vamos embora. Ela sibilou, sua voz trêmula de raiva. Mas Malik não recuou. Ele deu mais um passo à frente, seus punhos cerrados com força. Se você não acreditar em mim, então chame alguém para testar. Você é rico, tem advogados, médicos, pessoas que podem descobrir, mas não coma. Se fizer, você vai se arrepender. A mandíbula de Bernard se apertou enquanto ele olhava para a tigela. A colher ainda estava em sua mão, mas ele não a levou aos lábios. Seus olhos estavam cansados e calculistas, enquanto se voltavam para a esposa. Marissa, ele disse, sua voz baixa, você tem agido de forma estranha há semanas. Isso. O rosto dela ficou vermelho, e ela gaguejou, tentando encontrar uma resposta. Eu não sei do que você está falando. Ela balbuciou. Você não pode seriamente pensar que eu... Bernard terminou a frase por ela, com um tom afiado como lâmina. Que eu fui envenenado, não é? A multidão gás. Os sussurros cresceram. Malik se manteve firme, seu olhar inabalável. Ele podia sentir seu coração batendo forte, mas não deixaria transparecer. Ele havia feito o que podia. Agora, era com Bernard decidir o próximo movimento. Marissa se endireitou, sua expressão endurecendo, tornando-se algo frio e desconhecido. Isso é ridículo. Eu não tenho que ficar aqui ouvindo essa besteira, ela disse, pegando sua bolsa. Mas antes que ela pudesse sair, a mão de Bernard se esticou, segurando seu pulso com surpreendente força para um homem de sua idade. Você não vai a lugar nenhum, disse ele, com firmeza. Não até descobrirmos o que está acontecendo. O garçom, que estava paralisado, finalmente falou. Senhor, devo chamar a polícia. A pergunta fez o arrepio passar pelo café, e pela primeira vez, Marissa pareceu genuinamente entrar em pânico. Ela balançou a cabeça violentamente. Não faça isso. Isso é só um mal-entendido. Bernard, você não pode. Mas Bernard levantou a mão, silenciando-a. Sim, ele disse, sem tirar os olhos de Marissa. Chame-os. Malik sentiu uma onda de alívio, mas foi fugaz. A verdade ainda não estava revelada e a tensão ainda estava longe de acabar. O café prendeu a respiração, enquanto o garçom corria para dentro para fazer a chamada. Bernard soltou o pulso de Marissa, seus olhos nunca deixando os dela. A fachada polida que ela usava com tanta facilidade agora estava se desfazendo, substituída por um crescente sentimento de desespero. Ela olhou ao redor, seus lábios se movendo, mas sem som, procurando uma saída. Enquanto isso, Malik ficou alguns passos atrás, suas mãos ligeiramente trêmulas. Ele havia feito tudo o que podia, mas agora sentia o peso da dúvida se infiltrando. E se o homem não acreditasse nele depois de tudo? E se ela conseguisse se livrar dessa situação? Ele apertou os punhos, forçando-se a se manter firme. Malik, Bernard disse de repente, sua voz cortando a tensão. Você disse que viu ela colocar algo na sopa. Pode descrever o que era? O garoto assentiu rapidamente, dando um passo à frente. Era uma garrafinha pequena, como aquelas que você usa para remédios. Líquido claro. Ela colocou quando você estava olhando para o seu celular e depois mexeu. Eu juro que vi. O rosto de Bernard se endureceu. Ele se virou para Marissa, que já estava balançando a cabeça. Isso é absurdo. Ele está mentindo. Porque eu... Mas Bernard a interrompeu. Por que ele mentiria? O que ele ganharia com isso? A multidão murmurou novamente e o som das sirenes ao longe intensificou a atmosfera carregada. Os olhos de Marissa se voltaram para a sopa e, por um breve momento, sua fachada cuidadosamente montada desapareceu completamente. Ela parecia encurralada, e então, como se agarrando a um fio, ela se voltou para Malik. Você estava nos espionando, não é? Tentando causar problemas porque está com inveja das pessoas que realmente têm algo.
As palavras atingiram Malik como um tapa, mas ele manteve-se firme. Eu não estou com inveja, disse ele firmemente. Eu vi o que vi e não podia apenas ficar parado e deixar você machucá-lo. As sirenes se aproximaram e logo 2 policiais entraram no café. A sala parecia encolher enquanto eles se aproximavam da mesa, as mãos descansando nos cintos. O que está acontecendo aqui? Um deles perguntou, com tom neutro, mas autoritário. Bernard se levantou, sua figura imponente ainda ganhando respeito, apesar da idade. Oficiais, preciso que olhem para isso, ele disse, apontando para a tigela de sopa. Esse garoto diz que minha esposa a envenenou. Os policiais trocaram olhares, suas expressões cuidadosamente neutras. Um deles se inclinou sobre a tigela, cheirando com cuidado, antes de se virar para Marissa. Senhora, tem algo a dizer sobre isso? O rosto dela ficou vermelho. Isso é ridículo. Ele é só um garoto de rua tentando arrumar problemas. Bernard, você realmente vai deixar essa besteira ir tão longe? Mas o policial não comprou a defesa dela. Precisamos testar o conteúdo, ele disse, pegando a tigela. Não. Marissa gritou, sua voz subindo, o surto atraindo ainda mais atenção. Seu pânico repentino só a fez parecer mais culpada. O policial parou, estreitando os olhos. Senhora, tem algo a nos contar antes de prosseguirmos? Marissa hesitou, seu peito subindo e descendo rapidamente. Ela olhou para Bernard, depois para os policiais, suas mãos tremendo enquanto ela segurava a bolsa. Finalmente, sua resistência se quebrou. Certo, ela disse, sua voz baixa, mas cheia de veneno. Você quer saber a verdade? Estou cansada de viver à sombra dele, cansada do controle dele sobre tudo. Ele nunca deveria ter chegado até aqui e eu. Ela parou abruptamente, percebendo tarde demais que havia falado demais. O café explodiu em suspiros. Alguns clientes tiraram seus celulares para gravar a cena. O rosto de Bernard ficou pálido enquanto o peso da confissão dela o atingia como um caminhão. O policial avançou, sua expressão grave. Senhora, estou aprendendo por tentativa de assassinato. Por favor, coloque as mãos onde eu possa vê-las. A postura de Marissa se desfez completamente. Ela gritou, tentando se soltar enquanto os policiais prendiam suas mãos atrás de suas costas. Você não entende. Eu merecia tudo o que ele tinha. Tudo. Ela gritou enquanto levavam embora, sua voz ecoando pelo café estupefato. Bernard caiu de volta na cadeira, sua mão trêmula enquanto empurrava a sopa para longe. Por um momento, ele não disse nada, seu rosto uma máscara de incredulidade e traição. Então seus olhos encontraram Malik, que estava congelado, sem saber o que fazer a seguir. Mas, à medida que o olhar de Bernard suavizava, um lampejo de gratidão substituía a raiva em sua expressão. Malik não havia apenas salvado sua vida. Ele revelara uma verdade que Bernard jamais teria imaginado. O café lentamente voltou ao murmúrio baixo enquanto os policiais levavam Marissa para fora, seu protesto se dissipando na distância. Os clientes trocavam olhares surpresos, ainda atordoados com o que haviam testemunhado. Alguns olhavam para Bernard com pena, outros com curiosidade. Mas Malik não se mexeu. Ele ficou, preso no lugar, sem saber se deveria ficar ou simplesmente sair quieto. Bernard virou-se para o garoto, seu rosto ainda pálido, mas seus olhos agora firmes. Malik, ele disse suavemente, gesticulando para a cadeira à sua frente. Sente-se. Malik hesitou, olhando ao redor para os observadores, mas a voz de Bernard carregava um peso que o fez obedecer. Lentamente, ele se sentou, seus ombros tensos. Você me salvou, Bernard disse, sua voz baixa, mas firme. Não sei como vou poder te agradecer. Malik mexeu-se, suas mãos segurando a borda da mesa. Eu só não podia deixar isso acontecer, ele disse, em voz baixa. Não podia só ficar lá e não fazer nada. Bernard acenou com a cabeça, seu olhar distante por um momento, como se estivesse revivendo toda a situação. A maioria das pessoas teria, ele disse depois de uma pausa. Elas teriam virado a cara, fingido não ter visto. Mas você não fez isso. Isso exigiu coragem, garoto. Malik deu de ombros, sua voz mal acima de um sussurro. Eu só não gosto de ver as pessoas se machucando. Só isso. Bernard se recostou,
estudando o garoto. Pela primeira vez, parecia realmente vê-lo. Não apenas como um garoto sujo da rua, mas alguém com uma história, uma alma. Há quanto tempo você está por aí? Perguntou, pegando Malik de surpresa. Ele olhou para baixo, sua voz embaraçada. Ah, bem. Bernard franziu a testa, mas não pressionou. Em vez disso, ele enfiou a mão no bolso e tirou um celular preto elegante. Espere aqui, disse ele, levantando-se e se afastando para fazer uma ligação. Malik o observou, sem saber o que fazer. Seu coração batia rápido, ansioso. Estava ele em apuros? Bernard iria chamar alguém para afastá-lo? Mas quando Bernard voltou, sua expressão estava calma, quase gentil. Ajuda está a caminho, disse ele, simplesmente. Ajuda? Malik perguntou, franzindo a testa. Bernard assentiu. Eu liguei para alguém em quem confio. Eles vão garantir que você tenha um lugar para dormir hoje à noite. Um lugar seguro. Ei, se você deixar, eu quero fazer mais do que isso. Os olhos de Malik se arregalaram. Você não precisa fazer isso, disse-lhe rapidamente, com a voz defensiva. Eu não fiz isso por dinheiro ou algo assim. Bernard sorriu levemente. Eu sei. É por isso que quero te ajudar. Você fez algo que a maioria das pessoas não teria feito. E acredite, Malik, se o mundo tivesse mais pessoas como você, ele seria um lugar muito melhor. Pela primeira vez em muito tempo, Malik sentia um calor indescritível. Ele olhou para baixo, sem saber o que dizer. Os clientes começaram a se dispersar, mas o peso do que acontecerá ainda pairava no ar. Bernard pegou um copo d'água, dando um longo gole antes de falar novamente. Às vezes a vida nos dá a chance de mudar a história de outra pessoa, disse ele, sua voz pensativa. Hoje você mudou a minha, e talvez, só talvez, eu possa ajudar a mudar a sua. O garoto olhou para ele, seus olhos escuros brilhando com algo que ele não havia permitido sentir por anos. Esperança. Enquanto os dois ficaram em silêncio, o sol continuava sua trajetória pelo céu, lançando sombras longas sobre o café. A lição não foi perdida para ninguém que testemunhou o acontecimento. Coragem nem sempre usa terno, e a bondade não vem só dos ricos. Às vezes, são as pessoas que ignoramos que têm a maior força de todas. No final, a coragem de Malik não só salvou uma vida, mas lembrou a todos no café o poder de lutar pelo que é certo, não importa os obstáculos.